O Papiripúver prova o êxodo, prova as pragas no Egito. Ah, não é conto de fada não, foi refutado, ateu. Será que isso é verdade? Bem, venham comigo e descubram. Muito bem, gente, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o Papiro Ipúver e a farsa cristã. Isso, exatamente, a farsa cristã ou a mentira cristã. E nós vamos desmascarar essa mentira. Talvez você esteja boiando, não sabe o que é Papiro Ipúver ou Ipúver. Ora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode aparecer assim, ó, como está aqui. Está aqui Papiro Ipúver dessa maneira, também pode aparecer assim, Ipur, ou também com esse hífen, certo? Dessas maneiras aí. Então o que acontece? Dessas formas, é o mesmo papiro. O que diz esse tal papiro Ipur ou Ipúver, sei lá como pronuncia esse troço, ou pronunciar como escreve. O que ele diz? Ou melhor, ele diz o seguinte, diz não, as pessoas dizem que o tal papiro provaria que as pragas do Egito, ou no Egito, descritas na Bíblia, seriam verdadeiras. Mas isso é mentira. Isso não aconteceu. Não me diga! Lembrando, gente, o Israel Fixen, Zahi Hawass, nenhum deles atestou isso. E, por exemplo, o Zahi Hawass é o maior egiptólogo do mundo. E ele falou o seguinte: nunca houve escravidão de hebreus em massa no Egito. Então, já comenta que essa história é falsa. Agora, quando me falaram pela primeira vez desse tal papiro, eu fui pesquisar, procurar saber o que era. Entretanto, passou muito tempo, eu gravo desde 2015, e acabei que eu não falei nada. E esses dias eu lembrei, opa, tem que falar sobre isso. Então eu fui pesquisar, porque é uma coisa, eu não tenho nenhuma resistência a aceitar aquilo que for verdade. Por exemplo, se tivesse um papiro provando que os hebreus estivessem no Egito, simplesmente eu ia aceitar de fato. Se tem provas, por que não? Se tem evidências, por que eu vou rejeitar evidências? Não. Eu fui pesquisar. Agora, o que eu não vou pesquisar é vídeo de retardado. Por exemplo, as pessoas vêm colocar no meu... Eu já apago direto, já apago. Gente de vídeo de canal de crente falando merda, ou cantando, dando testemunho, que não prova nada. Então eu não vou perder meu tempo. Ou então pessoas que ficam repetindo mentiras, que eu já sei que foram desmascaradas, pra que eu vou ficar indo atrás? Não vou. Tem alguns que são tão retardados, que falam assim, ah, você tem medo da verdade? Não, verdade não. Retardado não fala a verdade, retardado só fala burrice. Ou falar M. E o que eu faço? Eu vou procurar realmente saber se aquilo foi uma afirmação verdadeira que alguém falou, se aquilo tem base ou não. E eu vou ver o que era esse tal papiro Ipur ou Ipúver, certo? Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, gente. Vejam aqui, ó, no site. Esse aqui eu vou deixar no comentário fixado, e vocês vão ver aqui, ó. Esse aqui está na revista Fênix, isso aqui até eu encontrei pelo Google Acadêmico, certo? Aqui fala um pouquinho sobre o papiro Ipúver. Olha aqui, está escrito dessa forma aqui, ó. Vamos aqui ao que interessa então. Olha aqui, ó. As lamentações de Ipúver parecem salientar o caos e a desordem que reinara numa época conturbada da história egípcia. Caramelo, isso aqui não é nenhum doce não, tá, gente? É o sobrenome do autor, tá? Aqui é a referência, certo? O ano e a página que está escrito. Atribui-lhe alguma veracidade histórica e defende que o texto expressa o caos vivido durante o primeiro período intermediário. Então eu anotei aqui, o primeiro período intermediário ele vai de 2181 a 2055 antes da Era Comum. É período que antecede o Império Médio, tá? Império Médio. Que o Império Médio é do ano... Ou Reino Médio, tá, gente? Você vai ver essa expressão, ou Reino Médio ou Império Médio, que é do ano de 2050 a 1710 antes da Era Comum. Tudo que eu falo aqui é antes da Era Comum.
Aqui diz o que? Esse autor aqui, o tal de Caramelo, que não é nenhum cachorrinho e nem a cor, nem um doce caramelo, é o sobrenome do autor, atribui a alguma veracidade histórica. Talvez esse tal Ipuver pode ter existido, seria apenas um homem comum que estaria lamentando, teria escrito esse poema. E expressa o caos vivido durante o primeiro período intermediário, período que antecede o Império Médio, ao que o autor sustenta com as seguintes passagens do texto. Cada cidade afirma: expusemos os nossos governantes. A cidade diz: que hei de eu fazer? As cidades são pilhadas, o Alto Egito tornou-se numa terra abandonada. Eis que os cidadãos trabalham nas pedras de amolar, os cidadãos vão e vêm desolados. Isso aqui é uma parte, certo? E vai continuar. Isso aqui, essa é um artigo, né? Sabedoria egípcia escondida entre hieróglifos ou hieroglifos e papiros, certo? Tem uma referência aqui ao papiro Ipuver e um pouco do seu conteúdo. Agora vamos ver um outro site aqui, ó. As admoestações de Ipuver. É impossível dar uma data para a composição do presente documento. O papiro sobrevivente, papiro Leiden 334, por que Leiden? Esse papiro ele está lá na Holanda, no museu na Holanda, no museu de Leiden, por isso esse nome aqui. Em si é uma cópia feita durante o Novo Império, que eu falei, Novo Império, Novo Império não falei foi do Reino Médio. Novo Império, ele durou de 1580 a 525 antes da Era Comum. Então esse papiro, o papiro sobrevivente, ele veio desse período aí, segundo esse site aqui. Os especialistas egiptólogos acreditam que Ipuver deve ter vivido durante o Reino Médio, certo? O Reino Médio que eu falei agora há pouco, de 2050 a 1710 antes da Era Comum. Ou o segundo período intermediário, segundo período intermediário de 1732 a 1570 antes da Era Comum. E as catástrofes que ele lamenta ocorreram 4 séculos antes, durante o primeiro período intermediário. O primeiro período intermediário, conforme eu citei na outra vez, agora há pouco, entre 2181 a 2055 antes da Era Comum. Vamos aqui direto, aqui também vai falar sobre o período. Vamos para cá. Infelizmente para nós o papiro está em más condições. Então nós temos que ter em mente isso aqui. Tanto o começo e o fim estão em falta e o corpo do texto tem lacunas, na verdade muitas, né? O que podemos, aqui entre parênteses, muitas, que ele vai explicar. O que podemos descobrir é que um homem sábio chamado Ipuver, ou Ipuur, tanto faz, está se comunicando com o faraó, cujo nome foi dado provavelmente no início, agora a falta do documento, porque como tem muitas partes faltando, o nome do faraó não aparece. Ele descreve em grande detalhe como as duas terras caíram no caos. Culpa o fracasso do rei em manter a ordem e exorta-o a destruir os inimigos e exerce os ritos religiosos necessários para que os deuses apoiem a reabilitação do Egito. Por outro lado, esse escrito pode ter sido um ato de propaganda política, contrastando os bons tempos do faraó reinante com as más coisas que haviam na dinastia anterior. Alguns estudiosos começaram a comparar o conteúdo deste papiro com o livro do Êxodo, aquele lá da Bíblia, né? Conhecido pelo relato bíblico. Semelhanças entre textos egípcios e a Bíblia são facilmente encontradas. Na verdade, facilmente não, né? Você tem que forçar ali. E é razoável supor, olha que interessante, influência egípcia sobre os hebreus. Não dos hebreus sobre os egípcios, dados os momentos e contatos próximos. Claro, eles eram próximos. Mas para concluir tais paralelismos de que o papiro Ipuver descreve o Egito na época do Êxodo, requer um salto de fé, mas isso nem todos estão dispostos a fazer. Claro, né? Então, para você pegar e botar um paralelismo entre o papiro Ipuver e o Êxodo, você vai ter que fazer salto de fé. E isso não é nenhuma ferramenta de pesquisa. Então, fé vai ficar dentro da igreja. Então, isso prova alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai ler algumas coisas relacionadas a esse tal papiro Ipuver. Mas vamos lá. O que eu gostei foi isso aqui, ó. É razoável supor influência egípcia sobre os hebreus. Por quê? Porque eu falei aqui quando foi escrito. Melhor, quando foi escrito não. Aqui não tem uma data precisa. Mas, se você pegar
do Novo Império, que foi de 1580 a 525, se for escrito nesse período, alguns vão jogar o seguinte, estão valendo outros sites também falando que poderia ter sido escrito lá para 1800, antes da Era Comum, alguns 1700. Então, se você joga, vamos pegar um meio termo, certo? Entre, já que foi para 1500 que foi escrito isso aqui. Quando é que terminou de ser escrito o Pentateuco ou a Torá? No ano 400 antes da Era Comum. Então isso mostra que os hebreus copiaram os egípcios, porque eles estavam próximos, mas nunca houve escravidão de hebreus em massa no Egito. Certo isso, gente? Então, primeira coisa, nós temos que ver o que? A data. Não tem uma precisão, mas pelo que nós lemos, pelo que nós podemos ver, a data foi entre 1800, 1500, por aí. Vamos até jogar para 1400, antes da Era Comum. Não tem problema. O Pentateuco só terminou de ser escrito no ano 400, antes da Era Comum. E começou lá para o século 8, entre o século 8, alguns vão jogar, entre o século 8 e o século 6, antes da Era Comum, começou a ser escrito. Então, só para você ver como é que são as coisas. Então, tem alguma prova de que houve as pragas do Egito relatadas nesse papiro? Não. Se teve alguma coisa aqui, alguma influência aqui, só vai mostrar que os hebreus copiaram os egípcios. Agora, nós vamos ao livrinho aqui, ó, Estudos de Egiptologia. Esse aqui é da Semana de Egiptologia do Museu Nacional UFRJ. Então isso aqui não é nada inventado da minha cabeça, não. Vamos ver aqui. Olha aqui. As demonstrações de Ipuur, aqui como eu falei no início, ó. Olha aqui. Não está do outro jeito. Então você vai ver o Ipuur conhecido com Recife, ou Ipuur, tanto faz. As demonstrações de Ipuur, que data de aproximadamente 1300 antes da Era Comum, então aqui já joga nessa data aqui. Mesmo assim, é anterior ao Pentateuco ou a Torá da Bíblia. Nesse texto, podemos encontrar momentos de descentralização do poder ou, quem sabe, até de possível revolução social. Um período que aparenta uma certa modificação na estrutura social, da qual certos valores e lugares na hierarquia social são deslocados da sociedade egípcia. Nesse texto, é possível perceber a revolta do narrador ao ter que dividir os mesmos espaços e tarefas com pessoas que seriam de uma posição inferior, tanto os espaços políticos ou religiosos. Nesse cenário, é possível pensar uma realidade na qual os indivíduos já não precisariam de um rei ou de alguém que lhes desse ordem ou que deveriam obedecer. Para Emanuel Araújo, o texto revela uma indignação de um rei fraco por ter deixado que se perdessem os valores da monarquia e que a iniquidade se espalhasse por todo o Egito, quando se via a arrogância da ralé que se apoderava de sua riqueza. Nada de falando de hebreus despojando egípcios. As pessoas pegam isso aqui e falam que hebreus está despojando. Despojando nada, não tem nenhuma referência a hebreus aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Esse aqui são os 12 textos egípcios do Império Médio, traduções integrais. Isso aqui é a parte do papiro Ipuver. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui uma coisinha para vocês. Ó. Na verdade, face à inundação do Nilo, eles não estão preparados para ela. Cada homem diz: nós não compreendemos o que aconteceu por todo o país. Na verdade, as mulheres estão estéreis e não conseguem engravidar. Não fabrica mais por causa do estado do país. Na verdade, os pobres tornaram-se senhores opulentos. Aquele que não podia fazer para si um par de sandálias agora possui todas as coisas. Olha só, as pessoas gostam de pegar aquilo que interessa para dizer, tá vendo? Antes aqui está falando quando os hebreus saíram e depois eles despojaram o Egito. Não, aqui não está falando de escravos que roubaram o Egito e caíram fora, não. Aqui está falando de pobres que se tornaram senhores opulentos. Nada falando sobre Êxodo. Só que as pessoas gostam de pegar aquilo que interessa a elas e tentar interpretar conforme o que? A vertente religiosa. Então, esse papiro fala do tal Êxodo? Nunca falou, não fala. Eles dão a interpretação que eles querem, mas vamos ler mais. Na verdade, os dependentes têm um coração triste. Os grandes já não confraternizam com o povo quando eles celebram. Na verdade, a violência é uma praga que está por todo o país. O sangue está por todo lado. Uma referência ao que é a violência.
A morte não escasseia e a mortalha chama antes de se aproximarem dela. Na verdade, muitos mortos são sepultados no rio. A corrente é uma sepultura. De fato, as águas transformaram-se num túmulo. Na verdade, os opulentos lamentam-se e os pobres rejubilam. Todas as cidades dizem: vamos eliminar os poderosos de entre nós. Todas as cidades. Está falando de uma revolta, está falando de uma reviravolta social. Não está falando nada de hebreus que saíram, que despojaram nada. Na verdade, a espécie humana é como as ibis negras. A imundícia está por todo o país. De fato, ninguém se veste de branco nestes tempos. Na verdade, a terra gira como uma roda de oleiro. O ladrão possui todas as riquezas. O homem rico é o salteador. Na verdade, os homens honrados estão como? Aí aqui tem uma omissão, porque tem muitas falhas, muitas lacunas, não se sabe quem seguia. O homem comum está aterrorizado. O que posso fazer? Olha aqui, ó. Na verdade, o rio é sangue. O rio é sangue. Aí o pessoal fala, tá vendo? Tá falando sangue, não. E bebem dele, afastando-se de sua qualidade de homens, sedentos de água. Na verdade, as portas, as colunas e as paredes ardem, mas as paredes do Palácio Real estão firmes e duráveis. Na verdade, o barco do sul naufragou, as cidades são destruídas e o Alto Egito transformou-se num planalto seco. Na verdade, os crocodilos estão saciados com o peixe que tem capturado, pois os homens vão até eles de livre vontade, isto é, a destruição deste país. Disse: não caminhe aqui, veja uma armadilha. Interessante que as pessoas pegam uma parte, que é isso aqui, ó. Na verdade, o rio é sangue, bebem dele afastando-se de sua qualidade de homem. Isso aqui pode ser interpretado de duas formas. Qual seria? Porque o rio, quando ele alaga e causa aquela devastação, ele produz um sedimento com a coloração avermelhada. Ou também pode significar um período de turbulência, um período conturbado, certo? Então, isso aí, que as pessoas pegam, elas pegam um texto, jogam com a Bíblia e diz: tá vendo só? Isso aqui está falando das pragas. Não fala de pragas. Tanto é que se você pegar o poema todo, você vê um lamento, alguém que espera que a ordem seja restabelecida. Eu vou parar por aqui e depois vocês podem ler à vontade. Agora, basta saber uma coisa. Basta você ver a data. Você vai ver a data. Ah, Fábio, como é que você sabe a data? Primeiro, do Êxodo. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu vi lá na Bíblia pentecostal que o Êxodo, Gênesis foram escritos bem antes do ano 1500. Não. Como é que eu sei que não foi por esse período? Primeiro que a gente tem que estudar. Outra coisa, leia o livro Uma Introdução ao Pentateuco e ali simplesmente o autor ele mostra que o Êxodo terminou... O Êxodo também é um dos livros do Pentateuco, mas o Pentateuco ou a Torá terminou de ser escrita ali por volta do ano de 400 antes da Era Comum. Então, você pega a data do tal papiro e a data do Pentateuco ou da Torá, você vai ver que se houve alguma influência, foi dos egípcios para os hebreus e não ao contrário. E o que você vê ali, algumas pessoas querem fazer paralelismos, mas o texto não fala de pragas, no sentido de pragas julgando os deuses do Egito, nem de pragas descritas na Bíblia. Ali fala de quê? Fala de um caos. E você não tem nenhuma citação de escravos hebreus, de nenhum Moisés. Ou seja, essa mentira cristã que os cristãos inventam, que os pastores, que os teólogos inventam, não resiste uma análise simples. Eu aqui só estou fazendo uma análise simples, certo? Não estou fazendo uma análise profunda. Se eu fizesse uma análise profunda, eu ia ficar aqui umas 2 horas e teria mais e mais elementos para desmascarar. Mas só isso já prova que não tem nenhuma prova de que houve as pragas no Egito e muito menos de que houve um êxodo. Tanto é que você não encontra nada na arqueologia. E esse papiro, sim, papiro Ipúver, Ipuur, tanto faz como você quiser chamar, ou como você quiser escrever, ele não tem nenhuma referência falando de Israel, nem de Êxodo, nem de praga de Egito, muito menos de Moisés.
não aparece ali. E também não fala de escravos hebreus no Egito, certo? Então, vou falar uma coisa para vocês aqui, amigos cristãos, e aqueles desonestos também. Os amigos que ficam escutando esses caras e acabam acreditando e repetindo, porque tem uns que eu pego leve, porque são vítimas. Alguns são vítimas, sim. Eles escutam e na ânsia, na vontade de defender a fé, o que ele faz? Ele repete isso porque ele não quer ver que o problema está naquilo que ele acredita, que é só fantasia. Porque a base da religião é a fantasia, é a mentira. A religião está pautada na mentira. Ele não quer aceitar que ele acreditou numa mentira. Eu também sei, eu resisti também. Não só em relação a esse assunto que eu estou falando aqui, não, mas tudo que a religião afirma é só mentira. Então eu não queria. O que eu fazia? Eu ia buscar em teólogos, ia buscar em comentários de comentários teológicos de Bíblias, e não queria aceitar isso, o fato de que realmente a religião é uma fantasia. Então eu repeti essas coisas que os teólogos colocam, que os pastores colocam em sites ou em livros. Então com isso eu pego essas pessoas, com essas eu pego leve. Agora com os canalhas não. Então tome vergonha na cara para aqueles que gostam de espalhar isso, sabendo que isso aqui não passa não o papiro em si, mas essas afirmações, essas interpretações não passam de mentiras. Então eu vou falar para você, tome vergonha na cara. Toma vergonha na cara, sabe por quê? Porque você tem que se dar uma coisa. Para você refutar alguma coisa, eu vou refutar o AT, tá vendo? Eu coloquei o papiro, para você refutar você tem que ter fundamento e não interpretação particular, certo? Então, isso aqui já está bem claro, bem explicado, para mostrar quando alguém fala para você, ou agora para meus amigos livres-pensadores, falar do papiro Ipu ou do Ipuber, aqui eu mostro que esse papiro não prova êxodo nenhum. E você também, meu amigo cristão, vá atrás da evidência de forma imparcial. Porque quando me falaram sobre isso aí, eu fui olhar para ver se realmente existia. O papiro existe, mas a interpretação desses caras que é o problema. E é isso que eu vejo acontecer o tempo todo. Quando eles pegam alguma coisa que realmente existe, que no caso desse papiro, eles dão a interpretação deles, tendenciosa. Então cuidado. Então não adianta você repetir isso para mim aqui, porque eu não vou clicar em sites protestantes, como eu vi um monte, só falando mentira. Pegando uma parte aqui do que o papiro diz, pega uma frase, um trecho numa frase, pega outro trecho numa outra frase, pega outro trecho na outra frase e depois junta tudo e faz o paralelismo de olha, também isso aqui faz referência ao Êxodo. Coisa nenhuma, porque isso aí foi escrito muito antes do tal Pentateuco ou Torá. Vamos parar por aqui agora. Vou pedir para vocês conhecerem os nossos membros. Você que ainda não conhece, ou melhor, que quer fazer parte, fique à vontade. Faça parte. Quer ajudar ainda mais? Tem aqui a chave Pix no comentário fixado. Lembrando, se inscreva, curta, comente. Já se inscreveu? Então traga outras pessoas para se inscrever no canal. Porque assim nós vamos crescer. Quanto mais o canal cresce, quanto mais inscritos vêm, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamento, o que acontece? A plataforma, o algoritmo entende que o vídeo está tendo relevância e nós podemos ter mais alcance. Porque nós queremos levar o quê? Levar a verdade, desmascarar esses tipos de mentiras. Claro que eu não tenho como desmascarar todo tipo, mas tudo que eu puder desmascarar, vou fazer. Porque o intuito aqui é desmascarar mentiras e trazer o quê? Informação séria. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado a todos. Até a próxima. Sucesso a todos. Outra coisa. Não adianta vir com mentira pro meu lado não, tá? Então, como eu falo, estamos juntos pela propagação do conhecimento e contra essas mentiras inventadas por protestantes e por cristãos em geral. Não contra você, mas contra as mentiras. Vai estudar. Sucesso a todos e tchau, tchau. Para mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.